Olá! Hoje vamos falar sobre karma. Em uma antiga língua da Índia chamada sânscrito, significa em ação. Basicamente, é entendido que tudo o que você faz, volta para você. Quem nunca ouviu as expressões? Tudo o que fazemos nos retorna multiplicado. Para toda ação existe uma reação. Aqui se faz, aqui se paga. A gente colhe o que planta. A expressão karma foi criada e desenvolvida no Oriente. Mas seu significado tem outros nomes, como lei do retorno, efeito bumerangue ou lei de causa e efeito. Ou seja, tudo o que fazemos, sentimos ou pensamos tem suas consequências, sejam boas ou más. Portanto, de algum modo colaboramos para decidir nosso presente e futuro. Tudo depende apenas das nossas escolhas. A seguir você vai conhecer 11 histórias que vão te convencer que a lei do karma existe. História 1. Na Colômbia, cidade de Bogotá, em maio do ano de 2013, um homem furtou um telefone da mão de uma mulher em uma parada de ônibus. Ele se virou para fugir, mas deu somente alguns passos antes de ser atropelado por outro ônibus. Todo o incidente foi capturado na câmera de vigilância e foi exibido pela BBC e outras mídias. Embora a cena seja horrível, o homem teve apenas ferimentos leves. História 2. Brandon estava indo para uma entrevista de emprego e, chegando lá, quase não havia lugar para estacionar. De repente viu um lugar próximo à entrada de um prédio. Quando para lá se dirigia para estacionar, foi surpreendido por uma mulher que pegou a vaga primeiro, o que o obrigou a deixar o carro bem distante do local da entrevista. Brandon ficou muito bravo. Quando chegou ao escritório, entrou no elevador e viu a mulher que havia estacionado na sua vaga vindo correndo em sua direção pedindo para que a esperasse entrar no elevador. Mas, Brandon respondeu rindo, é seu karma. E apertou o botão do elevador. Adivinhem quem seria a chefe de Brandon? História 3. O avô de Lina era um veterano de guerra. Uma característica do avô de Lina é que ele nunca havia bebido e fumado em toda a sua vida. Certa vez, contou o que lhe aconteceu durante uma batalha. Disse que os soldados receberam bebida alcoólica, mas ele se recusou a beber. Então seu colega pegou sua parte e disse que bebendo ou não, iriam morrer de qualquer jeito. Assim que disse isso, levantou-se e uma bala furou seu capacete. História 4. Jess e sua amiga Laura engravidaram na mesma época. Também de forma coincidente, sentiram as primeiras dores do parto no mesmo dia e foram para o hospital. Lá decidiram apostar qual das duas daria à luz primeiro. Jess apostou que seria Laura, mas suas contrações se intensificaram primeiro e as enfermeiras rapidamente foram para o quarto ajudá-la. Vendo que ganharia a aposta, Laura começou a gargalhar tanto, que de repente suas contrações vieram com tudo. Jess ganhou a aposta, pois o bebê de Laura nasceu primeiro. História 5. Quando Jeff era criança, saiu com um colega de classe chamado Jack para um museu. Jack queria abrir uma porta de vidro, mas, assim que tocou no puxador, o vidro quebrou, o que lhe custou tudo o que tinha naquele momento, $10. Jeff ficou muito espantado, pois não havia nenhuma rachadura no vidro. Jack ficou em choque, porque no dia anterior recebeu troco a mais e mesmo tendo percebido não disse nada. Sabe qual o valor que ele tinha recebido a mais? Exatamente! $10. Tinha recebido de troco 2 notas de $10 em vez de uma e não devolveu. História 6. Certo dia, um colega de classe de Marcos, chamado Xavier, encontrou o celular na rua e, surpreendentemente, decidiu não procurar o dono para devolver e ficou com o celular. No mesmo dia à tarde, ladrões o abordaram e pediram seus pertences. Xavier respondeu que não tinha celular. Mas, naquele exato momento o aparelho tocou. Xavier ficou sem o celular. E Marcos perdeu qualquer dúvida sobre a existência do karma. História 7. Há 6 anos atrás, em um campeonato de ginástica artística,
Beatrice tinha uma rival com a qual competia com frequência. Esse campeonato era crucial para determinar qual das duas iria competir na Europa. A apresentação de Beatrice foi excelente, como de costume. Cumprida sua missão, Beatrice resolveu ir lanchar, mas não conseguiu, pois enquanto subia as escadas para ir ao refeitório, alguém a empurrou pelas costas e fez com que se machucasse. Foi sua rival, que passou dos limites. Mesmo assim, Beatrice se conteve e não revidou. Mas o karma não tardou, pois durante a apresentação de sua rival, esta caiu do aparelho. Por conta dos ferimentos, as duas tiveram que deixar o esporte. História 8. Carlos deixou a namorada porque ela queria ter filhos. Ele não queria. Passados 4 meses, Carlos começou a sair com outra garota e 5 meses depois, ela engravidou. Eles casaram rapidamente e logo descobriram que teriam trigêmeos. História 9. Ron Poirier, um técnico de eletrônica da Marinha, na década de 70, lançou centenas de litros de solvente tóxico no mar, na Carolina do Norte. Os produtos químicos infiltraram-se na água potável. Ele morreu em maio de 2013, com câncer, que estava entre as doenças que mais afligiu oficiais da Marinha e residentes locais, certamente como resultado das toxinas. Antes de morrer, ele disse à Associated Press que sentiu que isso era um castigo pelo seu ato. Disse também: "Eu espero que as pessoas que sofreram percebam que eu não sabia o que eu estava fazendo." História 10. Gregory passou por períodos de insônia, ficava acordado noites e noites ao longo dos anos. Em uma dessas noites, ele foi para a loja de conveniência 7-Eleven às 6h30. Na saída, viu um mendigo. Decidiu voltar e comprar para ele 2 sanduíches. Deu-lhe os lanches e prosseguiu para o café Tropical Smoothie, que abriria às 7 horas. Quando estacionou o carro e abriu a porta, olhou para baixo e viu uma nota de $20 perto do estacionamento. Embora tenha achado legal, mas estava por vir. Quando estava saindo do café Tropical Smoothie e se aproximou de seu carro, ele achou mais $20 no mesmo lugar. Desconfiado, conferiu seu bolso e a primeira nota ainda estava lá. Seria uma falha na Matrix. História 11. Rose e sua filha foram ao Walmart comprar um jogo novo para seu videogame. Ao chegar na caixa registradora, Rose notou que a mulher à sua frente estava chateada. O cartão dela foi recusado, e ela estava comprando leite em pó para seu filho. A filha de Rose é fascinada por bebês e conversava com a mulher sobre seu filhinho. Ela colocou seu jogo de lado e deu seu dinheiro à mulher dizendo: "Seu bebê necessita mais desse leite do que eu necessito do jogo." O coração de Rose ficou pleno de orgulho, o que a fez levar o jogo mesmo assim. Quando estavam saindo, um casal de idosos se aproximou e disse que viu o que tinha ocorrido e deu um envelope à filha de Rose. Mas pediu para abri-lo somente quando chegasse em casa. Quando chegaram em casa, havia uma nota de $100 e um bilhetinho escrito: "Você merece isso, mocinha." História 12. Vicente, em um determinado período da sua vida, cerca de 10 anos atrás, vendia móveis, mas não era bom nessa tarefa. Por isso, foi um tempo difícil em sua vida, pois, quando muito, conseguia uns $1.000 mensais. Não sobrava nada depois de pagar o aluguel e algumas contas. Por várias vezes teve que ficar sem comer. Contudo, num certo dia daquela época, Vicente já estava no final do expediente, sem ter feito uma venda sequer. Ele ganhava por comissão. De repente, um casal de idosos entrou na loja e ficou olhando as bancadas para a TV. Todos os outros vendedores evitaram o casal, porque achavam que ia demorar um tempão e no máximo compraria algo barato, de modo que a comissão seria pequena. Vicente olhou para o casal e pensou que se pudesse vender qualquer coisa naquele dia, já ficaria contente. O casal acabou comprando 2 apoios de TV, que significou apenas $6 de comissão. Mas perguntaram como fariam para montar esses apoios.
Vicente se ofereceu para montar os móveis de graça. O casal aceitou a oferta, pagou pela mobília e saíram da loja. Os outros vendedores riram de Vicente. Riram ainda mais quando o expediente terminou e não poderia ir para casa, já que iria até o casal para ajudá-lo. Ao chegar na residência do casal, viu que se tratava de um belíssimo apartamento. Pôde sentir o cheiro delicioso de algo cozinhando. Vicente tentou ignorar aquele perfume, mas foi bem difícil, pois não comia direito há cerca de 4 dias. Levou cerca de 3 horas para fazer o serviço. Em seguida, a senhora o levou até a cozinha e o acomodou. Deu-lhe um prato de carne que havia acabado de assar. Para Vicente, isso era melhor do que qualquer quantia em dinheiro. Ele estava tão grato, que teve que conter as lágrimas enquanto comia aquela comida maravilhosa. Após, o casal deu-lhe carona até sua casa e a senhora lhe entregou um envelope. Vicente, naquele momento, não o abriu, apenas agradeceu. Estava feliz da vida, sabendo que dormiria com o estômago cheio naquela noite e que iria começar a comer bem nos próximos dias. Passado um tempo, decidiu abrir o envelope. Dentro havia um cartão de agradecimento e $100. Vicente chorou mais uma